Lucas 10, 25. Nós vamos ler até o verso 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizer: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Voltar ao primeiro amor, irmãos. Talvez seja a primeira palavra que eu queria que ficasse registrado nesse sermão de hoje. Porque Jesus nos convida a voltar ao começo, a voltar ao ponto de partida. Porque às vezes na caminhada a gente se desvia, a gente sai do trilho. E quantas vezes, irmãos, a gente precisa voltar. Quando a gente põe a agulha ou a linha no lugar errado, a gente tem que desfazer e recomeçar. Quando aquele zíper que sai no meio da trajetória, a gente tenta encaixar e não consegue, e tem que vir para o início de tudo para que ele se encaixe. E então ele chegue tão tranquilamente lá na frente. Mas eu quero falar, irmãos, sobre uma compaixão que excede a religiosidade. Eu quero falar da piedade cristã que deve estar acima da religiosidade. Nós temos que aprender como igreja do Senhor, em todo o tempo, a desconstruir a nossa religiosidade e a construir uma trajetória de compaixão, de amor, de piedade e de misericórdia. Jesus sofreu, meus irmãos, em seu ministério uma pressão enorme. Se você for olhar no momento em que ele começa a sua caminhada, Jesus sofre uma pressão daqueles que se diziam os entendedores da lei, aqueles que compreendiam bem a lei, os estudiosos, os doutores, e eles queriam pegar Jesus em uma falha. E talvez, se eu perguntar aqui, quem lembra de alguma passagem onde os fariseus, onde os saduceus, onde os peritos da lei tentaram pegar Jesus em contradição, muitos levantarão e citarão aqui parábolas, citarão aqui momentos da história, citarão aqui determinados momentos onde eles quiseram assegurar que Jesus não era o Filho de Deus, porque simplesmente ele descumpria a lei. Jesus foi bombardeado de muitos questionamentos, a fim de ele ser pego em contradição com aquilo que ele pregava, em contradição com a lei que o seu pai, o seu Deus, deu a Moisés. Ele era apertado por todos os lados. E a proposta nesse texto não é diferente. Ele começa com esse perito na lei que mais uma vez quer colocar Jesus na parede, quer colocar Jesus em contradição. E eu queria que nós começássemos agora a meditar no texto e observar as perguntas que estão nesse texto. As perguntas vão direcionar para as respostas, lógico.
Mas nem sempre depois de uma pergunta vem uma resposta. Principalmente quando Jesus é o dono da história. Em momentos do seu ministério, muitas vezes, Jesus respondeu perguntas com outros questionamentos, colocando os seus questionadores no seu devido lugar. E a primeira pergunta que eu quero que você veja, está aí no final do verso 25. Ele diz para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a segunda pergunta deveria ser a resposta. Porque Jesus disse para ele: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? E nessas duas perguntas de Jesus, em querer responder a primeira, irmãos, Jesus nos dá um direcionamento para esse texto maravilhoso. Porque uma coisa é o que está escrito na lei, e outra coisa é como eu leio o que está escrito na lei. Eu ouvi muita expressão desde menino, que tem gente que lê a Bíblia de cabeça para baixo. Falava muito assim: como é que lê e não compreende? Parece que ler de cabeça para baixo. Não sei se você chegou a ouvir muito essa expressão, mas era uma expressão de muita rotina para os crentes de antigamente. Hoje em dia parece que já estamos lendo a Bíblia com o celular para cima, né? Então não tem mais como confundir. Mas a expressão era essa. Mas aqui Jesus responde aquele homem com outra pergunta: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? Às vezes, irmãos, nós queremos dar um outro sentido ao que está escrito. E precisamente nesse texto, quando olhamos para a lei, essa lei não mudou. É o texto que está na lei, e é o texto que Jesus confirma, que Jesus ratifica no seu ministério, e precisa ainda que a igreja confirme isso dia após dia. No verso 29, outra pergunta surge. E ele, tentando justificar a sua primeira pergunta, ele diz para Jesus: e quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus vai ser com uma história, que já já a gente vai pensar. Mas lá embaixo, no verso 36, ou de repente lá em cima, na sua Bíblia, vai trazer outra questão. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? É mais uma pergunta que Jesus, que deveria ser inquirido, começa então a inquirir. É Jesus que começa então a buscar respostas dentro daquele homem. E isso vai nos mostrar, irmãos, que as respostas para a palavra de Deus concernente à humanidade está dentro do homem. Porque nós fomos colocados neste mundo para nos relacionarmos, para sentirmos a dor do outro, para participarmos da vida do outro. Essa é a diferença quando nós fazemos relacionamentos, quando nós somos discípulos de Jesus, quando não estamos apenas para pregar, para proclamar esse evangelho, mas para viver esse evangelho na vida do nosso irmão, sentir a dor do nosso irmão, saber como ele está, e saber até porque ele se porta dessa forma. Essa é a missão do crente, irmãos. Jesus nos chamou para isso. E uma ironia para com Jesus, né? Porque Jesus estava ali sendo chamado de mestre, e aquele homem era doutor na lei. Eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam no chamado de Jesus, eles não acreditavam nesse Jesus messiânico, mas eles chamam Jesus de mestre. E ele começa: mestre, o que é que é preciso fazer para herdar a vida eterna? É um bom coro, parece aquele jovem rico quando se chega diante de Jesus e faz a mesma pergunta, faz o mesmo questionamento, parece a frase-chave para pegar Jesus e para colocá-lo à prova. Eu quero pensar, irmãos, que Jesus é sempre posto à prova, mas Ele sempre tem as respostas, porque Ele é a resposta do homem. Amém? Ele é a resposta para as nossas perguntas. É Jesus quem direciona a conversa, é Jesus quem direciona a vida, é Jesus quem direciona o pensamento, é Jesus quem dá a direção à humanidade. A princípio, Jesus se contém a responder aquilo que a ele é perguntado. A sua primeira resposta é com essa outra pergunta, para que o homem encontre em si as respostas. Às vezes nós clamamos a Deus, irmãos, por respostas, mas elas já estão na nossa cara. Às vezes a gente clama a Deus por resposta, querendo que Deus mude o curso da vida.
Sabe, quando você está diante de algo para fazer, que você entende que é correto fazer, mas você não quer fazer, você pergunta a Deus se aquela é a vontade dele, mesmo sendo aquilo ali o correto, mesmo sendo a verdade, mesmo sendo legal, mas você pergunta para que Deus confirmar o que esse Deus já te deu, meu irmão, direcionamento e inteligência suficiente para você entender a vida. Por que ter que orar e perguntar a Deus para que Deus confirme se você está diante de uma situação onde você tem que abrir mão de algo para ajudar o outro, se Jesus já nos ensinou como segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Há de ter diligência em fazer o bem, há de ser rápido para agir e fazer o bem, há de ser de prontidão para estar ali, para agir na vida do outro. E a resposta daquele homem é que amar é suficiente. Ele responde, o texto pela lei diz, olha, amar a Deus, né? Amar a mim mesmo e amar ao próximo, isso aí é suficiente. É a resposta do homem, está no verso 27. Ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as tuas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele faz uma pergunta para Jesus, mas parece que ele está alheio à vida. Sabe quando você vê aqueles homens de toga, que estão lá nos seus tribunais, aqueles homens que ganham absurdos de dinheiro, que são incapazes de descer dos seus tribunais, de caminhar nas praças públicas, de entrar nas feiras livres, de estar também conversando com o pobre, porque eles são imortais, parece que eles são diferentes de todos, e eles só sabem o que a lei diz cruamente, mas eles são incapazes de sentir o que o outro está sentindo, de perceber o que o outro está percebendo, porque eles são diferentes, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Esse homem era um doutor na lei, ele era considerado como um dos advogados da lei. Ele advogava pela lei, e ele vai apertar Jesus, e ele pega a lei nua e crua e diz, a resposta então é essa, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a você mesmo. Mas lá na frente, Jesus vai explicar o que era amar a Deus. Jesus vai explicar o que é amar o próximo como a si mesmo. Mas aquele homem não compreende, porque ele só enxerga a lei. Ele não enxerga o ser humano que está ali, às margens da lei. Ele não enxerga o ser humano que é regido pela lei. É como você dizer, olha, para você andar de veículo, para você andar de moto, para você andar de carro, você só tem que andar habilitado. Mas quem legislou esqueceu de observar que para que todos que têm uma moto ou que têm um carro precisam de dinheiro, e na nossa situação de muito dinheiro, para se habilitarem e então cumprirem a lei. Vocês estão pegando a ideia qual é? Não é só observar a lei, é observar o ser humano que está às margens da lei. E a lei não está ali para ser servida, ela está ali para ser regida. Quem está para ser servido é o ser humano que está à margem da lei. A segunda pergunta daquele homem é, então, quem é o meu próximo? E ele chega trazido por Jesus, onde realmente Jesus quer. E agora começa a festa. Amém, irmãos? Agora começa a lição. Agora começa o ensinamento. Agora sim, como ele chamou Jesus no 25, o mestre entra em cena. Não é mais o doutor, agora é o mestre. Não é quem fez o doutorado, é quem fez o mestrado, é quem vai lecionar agora, é quem vai ensinar. E quem vai ensinar não é quem andava com a lei embaixo do braço. Quem vai ensinar é aquele que andava às margens da sociedade, com os seres humanos que estavam às margens da lei. Quem vai ensinar é aquele que tomou a lei para si, resumindo nele, consumando tudo nele, tetelestai, tudo está consumado, ele agora é a lei. Ele é o amor. Quem está falando desse amor é o próprio amor. Quem está falando agora que é amar ao Pai é o próprio amor. É Ele quem vai dar a lei, é Ele quem vai ensinar. Então que comece a festa. Verso 30. Em resposta, Jesus diz, um homem descendo de Jerusalém a Jericó foi posto nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram
se foram e deixaram quase morto. Primeiro personagem, um homem. Não tem identificação. Um homem, um indigente, não tinha identidade, não tinha CPF, não tinha seguridade social. Se tinha, Jesus não revela e também não interessa. Aliás, interessa mais que ele não tenha. Para a gente perceber quem é o próximo, quem é o outro. Que a leitura primária é essa. Ele é o próximo, ele está caído, ele está no chão, ele está ali sem comida, ele está sem bebida, ele está ferido. O texto vai dizer que ele está quase morto. Ou seja, se eu ou você passássemos por perto dele e não soubéssemos o que tinha acontecido, com certeza nós acharíamos que ele estava morto. Íamos nos comportar como se ele estivesse morto. Talvez seriam incapazes, todos nós seríamos incapazes de ir até aquele homem. Jesus usa mais duas figuras. Ele usa a figura do sacerdote e ele usa a figura do levita. O sacerdote, um dos ofícios de Jesus. E o homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém, a representação do que é santo, do que é sagrado. O lugar da adoração, o lugar do templo de Salomão. É lá onde o povo ia adorar, onde as promessas eram pagas, onde realmente a presença de Deus estava. O sacerdote desce de Jerusalém para onde? Jericó. Olha outra localidade citada no texto. O que é Jericó, pastor? Jericó era o mercado central de Araci. Era a feira livre, é onde o dinheiro jorrava, é onde a prostituição acontecia, é onde os pecados eram cometidos à luz do dia. Jericó era o lugar da profanação. De um lado, o que é santo, do outro o que é profano. No itinerário entre Jericó e Jerusalém, um local muito deserto, um local onde muitas pessoas sofriam assaltos, um local onde muitas pessoas eram agredidas, mulheres estupradas, um local onde nesse itinerário aí, muitos comércios ilegais aconteciam longe da fiscalização. Mais ou menos alguns povoados de Araci que de vez em quando você não pode nem ir. Lembra? De Araci para tal lugar, você não pode nem ir, porque no caminho eles pegam, eles assaltam, eles tomam, eles estupram, eles roubam. Era mais ou menos assim. Aquele homem está caído. O sacerdote está vindo de Jerusalém, com certeza não vem sozinho. O sacerdote não andava só, tinha uns dois com ele, uns dois diáconos aí fortes com ele, um Gilson aí, um Sidney fortão do lado do sacerdote. Mas ali as regras eram do sacerdote. Era o sacerdote que dizia. Aquele sacerdote passa, com certeza olha, aquele homem está ali sangrando, agonizando, ou então sem emitir mais nenhum tipo de sinal de vida. Apenas seria identificado vida se alguém fosse lá e observasse os seus sinais vitais e ali encontrasse vida. Mas aquele sacerdote, diz o texto que ele passa. Talvez aquele homem ainda estivesse enxergando um pouco, todo arrebentado, e vendo aquele sacerdote, ele não pôde dizer, mas ele pôde sentir: agora eu serei acudido, alguém vai me pegar nesse deserto, alguém vai me levar. Não, o sacerdote passa, segue para Jericó, ele está descendo de Jerusalém. Na sequência o levita. Quem era o levita? Aquele que cuidava do som, era o Tiago Xavier. Chegava cedo, arrumava o som, ligava, afinava, deixava tudo funcionando, testava o microfone do sacerdote, testava o microfone do pastor, deixava tudo bonitinho, era o videozinho pronto, era o som tudo alinhado. Era esse o levita. Ele vai descendo do culto, festejando a Deus pelo culto, que foi uma bênção, que maravilha. E ele passa por aquele homem está lá, mais morto ainda do que quando o sacerdote passou. Porque a gente sabe que nesses casos, cada segundo que se passa, a vida e as chances de vida se diminuem. Mas aquele levita passa de novo, olha para aquele homem e deixa aquele homem lá, quase morto, agonizando. Aí quem é que vem? Terceiro personagem, um samaritano, que em algumas versões será chamada de bom samaritano. Mais uma vez a palavra bom é aplicada a alguém na palavra de Deus, a mesma palavra que Jesus rejeitou que fosse chamado. Amém? Amém? Vocês estão assustados? Ou é o frio? Quiser eu ligo os ventiladores, amém? Aquele homem passa, aquele bom samaritano passa. Samaritano, irmãos, era quem morava em Samaria, região próxima ali, região de conflito com Jerusalém. Era inimigos dos judeus. Eram pessoas que não se davam. Os irmãos sabem muito bem disso. Estuda isso na EBD. Quase todo domingo a gente fala sobre isso. Aquele homem passa, olha para aquele outro que está caído. Talvez ele deveria ter a mesma atitude. Talvez ele poderia ter uma atitude pior do que o sacerdote do levita.
Talvez ele poderia ser pior do que esse e dizer: olha, aquele cara ali está morrendo, né? Vou acabar de descarregar aqui algo nele, vou esfaqueá-lo. Será que é judeu? Vou acabar com ele. Ou então, mais grave ainda, talvez aquele samaritano poderia ser um dos que fizeram tal atrocidade, ou mandou fazer tal miséria com aqueles homens. Porque à luz dos judeus, os samaritanos não prestavam. Mas eu quero chamar a atenção porque Jesus agora enfatiza o bom samaritano. Jesus agora começa a detalhar a ação daquele homem. O texto vai dizer, irmãos, no verso 33, mas um samaritano, e olhe que o mais aí é uma preposição de mudança, mas o sacerdote deveria fazer, o levita deveria fazer, o pastor deveria fazer, o diácono deveria fazer, mas não foram eles que fizeram. Porém, um samaritano, estando em viagem, um detalhe importante, não foi o sacerdote que saiu do culto, talvez para comer uma pizza, não foi o levita que saiu do culto para comer uma pizza e pagou para o sacerdote, não foi o levita que saiu do culto com sua obrigação cumprida, final de domingo, tudo ok, culto resolvido, amanhã é segunda, é folga, amanhã estaremos de boa, para os pastores que folgam aí, né? Amanhã é domingo, amanhã é segunda, eu estou saindo do culto, já cumpri minha missão de hoje, está tudo certo, tenho tempo livre. O samaritano estava em viagem. Presta atenção o que acontece agora, irmãos, no decorrer do texto. Ele está em viagem, ele vai até onde o homem estava. Com certeza na beira da estrada ele não estava mais. Sei lá, uma alma perdida aí, ou um anjo já tinha recolhido ele para um cantinho, sei lá, deixado lá, ou então esses homens pegaram, apedrejaram ele ali, espancaram ele, largaram lá na beira da estrada. O bom samaritano vai até esse homem, olha o que ele faz, aproxima-se do homem, que o sacerdote e o levita jamais fariam, para não se tornar imundo, é um cadáver, está morto. Lá em Números, acho que 24, vai falar sobre isso, não pode triscar, não, morreu, está morrido. Morreu, acabou, enterra. Eu não vou triscar, resolver o que se eu for lá? Não vai resolver nada. Morreu, acabou. Ele enfaixa aquele homem. Não se diz com o quê, mas se ele não tivesse um material, talvez ele pegou algumas folhas, alguma corda que ele encontrou, e ele ajudou aquele homem, ele enfaixou para estancar o sangramento daquele homem, talvez ossos já sendo postos para fora, mas ele ajuda aquele homem, ele enfaixa o homem. Diz mais, irmãos, que ele enfaixou essas feridas, derramou nela vinho e óleo. 2 itens caríssimos. Qual é a versão que diz azeite aí? Alguma diz azeite? Pronto. Azeite e vinho. O vinho era valiosíssimo. Talvez aquele homem pegou o vinho para a sua viagem. Ele estava em viagem, ele levou azeite, ele estava preparado, ele ia viajar, ele tinha que ir com itens de alimentos, de bebida. O vinho era muito usado de forma medicinal naquela época. Aquele homem leva o vinho, aquele homem leva o azeite, mas quando ele vê uma pessoa, não importa a sua nacionalidade, a sua naturalidade, não importa os seus antecedentes criminais, aquele homem derrama vinho e derrama azeite nas feridas daquele pobre coitado, daquele ser humano que está ali se acabando. O texto segue, depois, Jesus está falando com aqueles homens, irmãos, com aquele doutor na lei. E Jesus está falando tão claro, ele disse, depois, coloca-o sobre o seu cavalo, sobre a sua montaria. Ele coloca o homem no seu cavalo. Você colocaria um homem desse no seu carro? Porque hoje a gente não anda mais de cavalo, glória a Deus. Tem anda de carro, de moto, às vezes um carrinho melhor, outros pior, mas é de carro. Você colocaria ele no banco de trás. Talvez você colocaria seus filhos para frente, pegaria ele e colocaria no banco de trás. Ah, mas é um homem. Ah, mas de repente é um ladrão. Ah, mas de repente não sei quem lá. Está morrendo, está sangrando, está perecendo. É uma vida que está em risco. Aquele samaritano pegou aquele homem e colocou no seu carro. A viagem dele, para o espaço. E você vai ver que foi para o espaço. Pelo menos ali, naquela hora. O texto segue e diz que ele leva aquele homem para um hotel. Não tinha hospital. Não tinha pronto-socorro, não tinha UPA, não tinha.
Aquele homem pega aquele pobre coitado e leva para uma hospedaria, uma pousada, um hotel. Chega lá, meu irmão, como é que ele trata aquele homem? Diz o texto que na hospedaria cuida dele. Aquele samaritano cuida na hospedaria, podia dizer, você vai ficar aqui, vou pagar uma diária aí, você vai dormir, tomar um banho, ou deixa aí, vê se chama a polícia, chama o SAMU, né? Chama algum órgão desse aí para ajudar, a ambulância lá do hospital, para dar um trato nele aí, eu já fiz o que eu tinha que fazer, me dê álcool aí, linha, casa ou viagem. O texto segue, irmãos, e diz que no dia seguinte, que é isso, pastor? Não estou entendendo. Está assim. Aquele homem passa a noite ali, irmãos. Aquele homem fica naquele lugar. Acabou a viagem para ele. O samaritano permanece ali até o dia seguinte. No dia seguinte, ele dá 2 denários. Ele pega 2 diárias de alguém aí no campo. Vamos dizer uma diária de pedreiro aí, R$80, R$90. Ele pega 2 diárias dessa, dá ao pessoal da hospedaria e deixa ali para que eles cuidem daquele homem. Você vai cuidar desse cara aqui, mas sem custos, porque ele está aos meus cuidados. Eu vou pagar, cuide dele. E como não dá para a gente fazer conta, eu vou precisar viajar. Quando eu voltar, se tiver mais custos, eu pagarei. Isso indica 2 coisas. Ou aquele homem deu tudo o que ele tinha em mãos, em dinheiro, e não tinha mais, e confiou no pessoal da hospedaria, ou então ele reservou uma parte para ele viajar, que ele estava em viagem, e disse, mas não se preocupe, na volta eu pago. Confiou naqueles homens da hospedaria. Confiou na índole daqueles homens, mesmo sabendo que aquele povo da hospedaria podia roubá-lo, mas ele confiou nas mãos de quem cuidaria. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. Eu nem só vou cuidar, mas eu vou manter o cuidado, até que ele se recupere, até que ele esteja bem. Eu quero ele bem. Eu o encontrei, eu não liguei para ninguém, a missão foi minha. Eu o trouxe aqui, não tenho recurso suficiente para mantê-lo, mas quando eu voltar, eu vou pagar. E aqui nos desperta outra coisa incrível, irmãos. Talvez você não leu assim ainda o texto, porque eu já vi muito sermão assim, inclusive já preguei assim também. Mas a gente tem que abrir a cabeça muito para a palavra de Deus. Quanto mais se ler, mais se entende. A pergunta de Jesus agora para aquele homem é: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem? O próximo talvez já está identificado. Quando a gente lê a parábola do bom samaritano, quem é o próximo? O ferido, o machucado, que precisa que a gente estenda a mão, que precisa que a gente dê comida, não é assim? Dê bebida, alivie as feridas, cuide dele, visite, hospede, zele. Parece que o próximo é aquele homem, mas Jesus dá uma lição naquele cabra da lei e diz: olha, quem é o próximo daquele homem? Ele está na cara que é o próximo de quem o cuidou. Mas quem é o próximo dele? É o sacerdote? É o levita? Ou é o samaritano? Quem é o próximo daquele homem? Amados irmãos, em que posição da história você se encontra? Na vida vivida com Deus e com a igreja do Senhor, nesta caminhada, em que posição da história você se encontra? Você anda atrás de um próximo? Ou você já se viu como o próximo de alguém? O próximo parece que é aquele que vai herdar algo, né? Você está na fila do médico, próximo, opa, chegou minha vez, oh glória. Não é assim? Chegou. Principalmente quando é a fila do banco, do pagamento. O cara fala, próximo, opa, ainda bem que o dinheiro não acabou. Senão ele ia dizer lá, olha, acabou, vai ficar para a próxima. E pensa, negócio ruim é a próxima, né? Bom é o próximo. Porque falar para a próxima ninguém quer. Mas quando fala, olha, o próximo, a coisa vai funcionar. Mas é nisso que Jesus pega aquele homem e diz, olha, quem você acha que era o próximo? Há uma inversão, irmãos, no entendimento daquele homem ali. Com certeza dá culto na sua mente.
Com certeza naquela hora ele entra em culto. E ali o doutor na lei tem que admitir, irmãos, e é maravilhoso ler a palavra de Deus, quando alguém tem que se render à verdade de Jesus, e ele diz, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Aí Jesus não perde um e diz, pois vá, e faça o mesmo. Mas tem algo interessante, irmãos. Verso 28. Quando ele responde à pergunta de Jesus, Jesus diz, olha, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus está falando de vida. Talvez Jesus queira dizer, e sobreviverá. Não é assim? Porque o bem que a gente faz ao outro, irmãos, uma hora alguém vai fazer conosco também. É a lei da semeadura, a gente colhe o que a gente planta. Não podemos colher bondade o tempo todo e só plantar bondade e só colhermos maldades. Mas aqui no 28 Jesus disse, então vá, ame a Deus, ame o próximo como a você mesmo e viverá. Mas agora no outro texto Jesus diz outra coisa. Você entendeu que o próximo é aquele que teve misericórdia? Então vá e faça o mesmo. E juntando as coisas agora, vá, faça o mesmo e viverás. É fazendo o mesmo que você terá vida. É fazendo a mesma coisa que você vai sobreviver. Porque Jesus colocou o quadro do sacerdote, do levita e do samaritano, mas tem algo ali que a gente às vezes não conta, do homem que estava ali, que a gente entende pelo próximo. Mas aquele homem foi a isca para pegar o próximo. O que é que eu entendo com isso, pastor? Que enquanto você está aqui, meu irmão, dando glória a Deus, feliz da vida, você pode ser o próximo de alguém. Você, aliás, precisa ser o próximo de alguém. Porque, irmãos, todas as respostas das nossas orações, no que diz respeito a coisas terrenas, o outro é o nosso próximo. O outro é que vai ser usado para nos abençoar. Poderia ser diferente, porque nós somos respostas de oração para os nossos irmãos. Aquele que está com fome, não fique clamando a Deus, como aquele homem falou da lei, apontando para a lei, não. Quando alguém estiver com fome, não fique, eu nunca vi um justo desamparado ser, eu nunca vi um justo mendigar o pão, não precisa citar a Bíblia não, está com fome, faça o mesmo, alimente. Leve a comida, seja o próximo dele. Seja esse outro, quem for que esteja diante de você. O outro é porque eu sou igual a ele. O outro é porque hoje é ele, amanhã sou eu. O outro é porque aquele homem estava ferido, mas de repente o sacerdote, a 200 metros, os mesmos assaltantes que pegaram ele, poderiam pegar o sacerdote. Ou você nunca viu o pastor morrer? Ou você nunca viu o líder morrer? Pastor ser assassinado, você nunca viu? Pastor morrer de acidente, você nunca viu? Acontece. Pastor infarta, pastor morre, tem derrame. Pastor morre também de Covid. Naquela hora, o samaritano era o próximo daquele homem. Mas depois, talvez, aquele homem poderia ser o próximo do samaritano. Porque a vida ela é cíclica. E não pense que você está por cima da carne seca hoje. E que está tudo uma maravilha. Que amanhã não piore. Cuidado, irmãos. Cuidado, olha para o mar. Olha para o mar. A maré está baixa, é lindo. A gente toma banho, a gente vê peixinho, a gente vê corais. É uma maravilha, dá vontade até de beber a água. Mas daqui a pouco a maré enche. Vem ondas absurdas, que lhe derrubam, que lhe arrastam, que não dá mais para tomar banho. Porque vem ondas, vem vento. A vida é desse jeito. Quando você for fazer um eletrocardiograma, vê lá como é que teu coração fica, os sinais que ele emite. É assim, ó. Não dá para ser assim. Quando for assim, já foi. A vida é assim, é de altos e baixos. Olhe o outro hoje, seja o próximo do outro. Ame o próximo como a você mesmo. Não entendi, pastor? Você é o próximo. Você entende que o outro é o próximo? Você é o próximo do outro. Ame o outro como você ama você mesmo. Como você se suporta. Como você se aguenta. Como você faz e investe em você mesmo. Como você cuida de você, cuide do outro.
Mas só vai entender isso, irmãos, aquele que primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. E tem mais um ensinamento aí, igreja do Senhor. Nós só conseguimos cumprir o 2 quando cumprimos o 1. Porque amar o outro, ou amar o próximo, inclui em desprendimento. E quando nós cumprimos o primeiro e amamos a Deus acima de todas as coisas, a gente já não ama mais as coisas. A gente já não ama mais as coisas, amém? A gente já não precisa mais observar as coisas com tanto apego. Ah, mas tem uma história. Eu sofri para conseguir. Tem gente que ama tantas coisas porque sofreu para conseguir, que vai morrer e as coisas vão ficar aí. E o significado vai embora. E ainda vai ter aqueles mais ranzinhos e mais radicais, vai dizer, olha, quando eu morrer, não desfaça. Não venda. Olha, meus pais estão aqui, já vão ouvir logo. Se vir me pedindo correr em vida, a gente vai brigar até umas horas em vida para convencer a não ser desse jeito. Porque entende que a vida está indo, ainda quer pedir para não desfazer das coisas. Não! Que coisa! Tem algo, meu irmão, na tua vida que ninguém vai tirar, que é a lembrança, que é o amor, que é o sentimento, mas as coisas perecem. Quando eu boto o meu amor nas coisas, irmãos, eu coloco o meu coração lá. Jesus disse que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se eu boto o meu tesouro nas coisas, se eu invisto a minha vida em coisas, meu coração estará ali. Eu morro, sou enterrado e o coração fica nas coisas. E vão ficar os filhos aqui, meu Deus, não mexe não. Porque pai ou mãe, quando não pediu, para não mexer. Ame a sua família, meu irmão. Se você já está com a sua idade, meu irmão, se você está vendo seus filhos precisando, você já está aposentado, já está numa idade boa, fique apenas com o que você precisa, venda tudo, torre tudo, dê aos seus filhos para absorver a vida e os teus olhos enxergarem a alegria deles. Não fica apegado, sofrendo não, só vão ter quando eu morrer. Você está plantando celeuma, briga, confusão no futuro. Deus não quer que você se apegue a nada. Jesus não tinha nenhum travesseiro para encostar a cabeça dele. Imagina se o poder de Jesus fosse exercido como muitos querem exercer hoje. Naquela época onde Jesus curava, ressuscitava e fazia. Estava na lista da revista Forbes como o pastor mais rico do mundo. Ia ganhar muito dinheiro. Porque as multidões vinham até ele. Imagina os depósitos de dinheiro aos pés dele, se ele quisesse isso, como não seria. Mas Jesus ensinou que nós não devemos nos apegar a nada. Não andeis vós preocupados com o que há vez de comer ou com o que há vez de beber. Não andeis vós preocupados com o dia de amanhã, porque as aves do céu, meu irmão, que não tem ninho, Deus as alimenta. Os lírios do campo que não sabem como fazer, Deus troca as suas vestes e está lá as plantas mais lindas, os pássaros mais lindos. Imagine você, meu irmão, que Deus ama, que Deus deu o filho dele pela sua vida. Não se apegue a coisa, se apegue a Cristo Jesus. Se desprenda e viva para Deus. Compartilhe com o outro, irmãos. Abençoe o outro. É tempo da gente se desapegar. Eu tenho dito isso, irmão. Abençoe vidas, surpreenda vidas com o que você tem. Se você tem 2, meu irmão, e se você só precisa de 1, ajude. Abençoe alguém que não tem. Não fique se achando que porque agora tem 2, que amanhã tem 3, que depois tem 4, que você está tendo um sucesso. Não! O sucesso de Paulo foi diferente. Paulo era um homem de status na sociedade. Paulo era um homem de responsabilidade, de privilégios. Paulo começou a abrir mão de tudo para viver para Cristo. E Paulo vai se colocando nas suas cartas quando ele escreve. Ele poderia dizer, olha, eu estou em sucesso, minha vida está, depois eu comecei a seguir a Jesus, minha vida está maravilha, eu estou cheio, eu estou tendo tudo. Paulo diz frases que ninguém diz hoje em dia. O sucesso de Paulo, irmãos, é um sucesso que a gente não vê nos dias de hoje. Olha o sucesso de Paulo. Eu sou o mais miserável de todos os homens. Olha o sucesso de Paulo, como ele vai terminando a sua carreira. Eu sou o pior dos pecadores. Esse é o sucesso de Paulo. Reconhecer
quem nós somos. Reconhecer quem você é. Você quer fazer uma leitura de quem você é? Quando você entrar no banheiro para tomar banho, passa no espelho antes. Na hora do banho, passa no espelho antes. E principalmente, naquela hora que você estiver daquele jeito, daquele jeito, passe no espelho antes. Toca na tua pele. Cheira você mesmo, você se suporta. Você se ama ou não se ama? Cheira. Quer saber quem é você, meu irmão? Fica alguns dias sem ir ao banheiro. E quando você for, pensa. Apenas sinta, não que você vai sentir, mas perceba quem você é. O que é esta matéria? Quem nós somos? Tomamos banho a instantes, num frio desse. Eu já estou precisando de outro. Comemos na estante, daqui a pouco chegar em casa vai ter gente que vai comer de novo. Inclusive eu. Pagamos as nossas contas, o mês virou, a gente tem conta para pagar de novo. O sol nasce, o sol se põe, o vento vem o inverno, daqui a pouco a gente está reclamando do calor, depois reclama do frio de novo, e compra casaco, e vende casaco, e compra casaco, e dá para o bazar, e compra camiseta, e dá para o bazar. A vida é desse jeito, e a gente ainda se achando que é alguma coisa. Eu não sou nada, irmãos, diante de Deus. Você não é nada diante do Senhor. O Pedro, que quando conhece Cristo, participava de uma associação de pescadores. Quando ele conhece, ele deixa tudo, os barcos, as redes, e vai seguir a Jesus. Nega a vaidade, meu irmão. Nega o acúmulo. Isso não é de Deus, Deus não permitiu. Deus não quis que assim fosse. Deus não quer que você seja rico, não. Deus quer que você seja misericordioso, porque a riqueza vem dele. Deus não quer que você acumule, não. Abençoe seu irmão, compartilhe as bênçãos com seu irmão, porque aquele que te deu te dará mais e mais e mais. Você quer colher muito, meu irmão, plante muito, semeie muito. Deixa a tua vida à disposição. Aquele homem entregou o tempo, entregou a saúde que ele pôs em risco, entregou o seu tempo, talvez os negócios da sua viagem, entregou o que tinha mais de especial, dinheiro, azeite, entregou vinho. Aquele homem, irmãos, representa Jesus. Amém? O sacerdote e o levita representam a religiosidade. Aquele homem representa Jesus. O samaritano não era aceito pelos judeus. Jesus também não foi. O vinho que Jesus derrama nas feridas daquele homem era o sangue que ele derramaria em poucos dias para a purificação das nossas enfermidades. O azeite que ele coloca naquela ferida é a presença viva do Espírito Santo na vida do pobre homem. Jesus é o nosso vinho. O Espírito Santo de Deus é o nosso azeite. Não desça de Jerusalém para Jericó, irmãos. O caminho é árduo, é perigoso. O diabo está ali ao derredor, buscando para matar, para roubar e para destruir. Não desça para Jericó, volta a Jerusalém. Esteja na presença de Deus. Viva uma vida, irmãos, de piedade cristã. Viva uma vida, irmãos, de amor e de compaixão. Eu não estou te chamando para você entregar tudo, não, irmãos. Eu não estou mandando você vender tudo que você tem e dar ao povo, não é isso não. Isso aí é uma decisão de cada um. Se quiser fazer, faça. E eu tenho certeza que Deus não te deixará em falta. Mas a Bíblia nos manda ter um coração compassivo. Um coração de compaixão, de piedade, de amor. Senão, não pareceremos com esse Jesus nunca. Seremos mais sacerdotes e levitas do que qualquer outra coisa. E eu quero contar, irmãos, um testemunho maravilhoso. Não vou citar nomes, mas quero dizer aos irmãos. São 5 anos quase em Araci. E nós temos visto aqui na igreja, irmãos, corações de irmãos que têm exercido compaixão. Nós temos caminhado com irmãos que têm exercido misericórdia. E se eu fosse revelar e dizer como eu encontrei esse irmão aqui hoje, como ele está hoje na sua vida, eu diria, irmãos, que ele está mais do que abençoado. Deus tem dado muito.
Irmãos que eu encontrei aqui em situação difícil, crítica, caótica, e Deus levantou e deu tudo o que Ele precisa. Isso é a prova real do amor de Deus, irmãos. Irmãos que passavam por dificuldade, se você é um desses aí, pensa nisso. É só retroceder a 5 anos, que você vai ver como a palavra de Deus entrou na sua vida, como ela cortou você, como você se permitiu ser usado por Deus, e como você está hoje, para a glória de Deus. E não venha dizer que é sorte que não é não. Não venha dizer que é sorte que não é não. Deus tem te abençoado. Então honre ao teu Deus. Honre ao teu Deus. Cheguei aqui e vi irmãos desempregadas. E hoje Deus tem mantido, sustentado com um bom emprego numa crise violenta dessa. Crise violenta, irmãos, e Deus abençoando o seu povo. As portas do mundo se fechando de emprego, de dinheiro, de recursos. E Deus abrindo com portas dos céus e dando bênçãos e mais bênçãos sem medidas. Honre e continue honrando o seu Deus. Se você não tem vivido isso ainda, viva. Ah, pastor, mas eu não tenho para começar a ser. Dá o que você tem. A viúva entregou tudo o que ela tinha no altar. Entrega tudo que você tem para Deus. E viva essa vida de compaixão e de piedade cristã na vida do seu irmão. Abençoe-o. Compartilhe. É triste, irmãos, às vezes a gente faz uma campanha de compartilhamento e não vem. Pega o único arroz que você tem. Pega o único fubá que você tem. Pega uma tesoura, corta, bota um pouquinho para você e dá um pouquinho a seu irmão que precisa. Às vezes corações ingratos que recebem, mas não dão. Todos nós somos recebedores das bênçãos de Deus, irmãos. Irmãos, o salário que chega na nossa casa, quem é empregado, é a ajuda de Deus. A renda que chega na sua casa é a renda de Deus. O que você ganha todo dia é a ajuda de Deus. Não pense que é o banco que te dá, que é teu patrão que te paga, que é governador, prefeito, seja lá quem for que me dá o que lhe dá. Não, é Deus que nos dá. Em todo tempo, irmã Chica. Ele é bom em todo tempo, irmãos, vamos ter essa consciência. Se Deus quiser, Ele vai fechar as portas do céu. Se Ele quiser, Ele fecha as comportas do céu, irmãos, e não passa mais nada. E se você se levantar diante de alguém para te ajudar, isso não vai prevalecer. Vai apodrecer. Se Deus quiser que nós tenhamos um momento de escassez, teremos. E não adianta vir com uma ajudinha que não vai render. E não adianta, não vai render. E pastor, eu já estou nessa daí, já está nessa. Aprenda então a sair dela. Seja grato. Adore ao Senhor com a tua vida. Ame o próximo de todo o teu coração, meu irmão. Ame o outro com entendimento, com força. Não é só conhecer Bíblia. Aquele homem conhecia a Bíblia, mas aquele homem não conhecia quem escreveu a Bíblia. Aquele homem conhecia as palavras de Deus, mas aquele homem não conhecia quem falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra ou é o Filho? O Filho é a palavra. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra.